Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme eu falei lá no Story, eu recebi algumas perguntas aí falando sobre esse modelo, sobre uma GAN, né, uma prancha para onda grande de verdade. Então resolvi mostrar aqui no software Shape 3D para vocês um pouquinho como que é o design dessa prancha, né, medidas, rocker, tipo de fundo, enfim, vamos lá dar uma olhadinha, né? Então, bom, essa aqui no caso, a prancha que a gente está olhando é uma 8.6, né, com 21 e 1/8 de largura, por 2 e 5/8 de espessura aqui na longarina, tá? Ela tem 52,3 litros, tá bom? De rocker, de bico, né, que é essa altura que ela tem aqui de uma linha reta tangencial ao fundo até a ponta do bico, ela tem 5 e 3/8, e de rabeta, que o rocker a medida 2 e 3/4. Se a gente olhar a área tangencial aqui desse rocker, né, que é essa linha aqui, ó, vamos ver se dá pra gente aumentar, que é essa linha aqui, ó, essa linha reta que tem aqui no fundo, né, ó, se você ver, ela está bem distribuída, mas ela está um pouquinho mais à frente, tá? A área tangencial. Isso faz com que a prancha tenha um pouco mais de remada e entrada na onda, tá? Então, toda vez que essa linha tangencial está deslocada mais para o bico, facilita a remada, né? E quando ela está saindo já mais aqui do meio, né, para a rabeta, isso aumenta um pouco a manobrabilidade da prancha, porque o fluxo de água que entra, ele desvia quando encontra a curva, diminui a quantidade de água que chega na área das quilhas, isso faz com que a prancha ganhe manobrabilidade, tá certo? Bom, de outline, ela é uma prancha rabeta round pin, né, um bico estreito, uma prancha para realmente focar do outline em onda maior, em onda grande, tá certo? Ela tem aqui, as bordas dela é uma borda semi-box no meio, indo para uma borda mais box perto do bico, e o edge aqui, ela é uma borda faca, tá bom? Um pouco mais, com o edge um pouco mais acentuado aqui, um pouco até a frente, quase chegando até o R2, tá bom? Aqui que seria o 24 da rabeta. Ela tem um fundo concave no meio de 3/8, tem um concave desde a ponta do bico, um full concave de 3,16, aqui no B1, né, no ponto 12 do bico. Quando chega aqui na área das quilhas, ela vai se tornando um V-bottom, tá bom? Com um double concave dentro. Aí muita gente pergunta, por que esse double concave dentro? Isso aqui não é uma regra não, tá bom? É um tipo de configuração de fundo para esse tipo de prancha, mas qual que é o objetivo? Toda vez que você coloca um V-bottom na prancha, o fluxo de água que vem escoando aqui, ele começa a ser desviado para as bordas. O concave mantém o fluxo de água para cá, para manter em direção às quilhas, para aumentar a projeção, só que quando começa a chegar o V-bottom, ele começa a ser desviado para as bordas, né? Isso diminui a quantidade de fluxo de água que atinge as quilhas, né, aumenta um pouco a manobrabilidade porque diminui a pressão de água que chega até as quilhas. Só que quando a gente faz isso, a gente também diminui a velocidade da prancha. Então o double concave é para fazer com que nem todo o fluxo de água vá em direção às bordas de uma vez, como se fosse um V-bottom clássico. Ele vai manter um pouco o fluxo de água aqui dentro do double concave em direção às quilhas da prancha. E ainda ele desvia o fluxo de água aqui da quilha central. Isso sim aumentando o drive da GAN, aumentando o controle dela, tá certo? Então essa é a configuração de fundo que no caso nessa prancha foi utilizada, tá bom? Então vamos ver ela aqui em 3D. Aqui a gente consegue ver a prancha em 3D, né? Consegue ver inclusive a marcação de quilhas. Aqui foi usado o sistema Future, que é um sistema bem confiável, bem resistente, aumenta também a velocidade de resposta da prancha, tá certo? Aqui a visão de rocker. A gente vê que ela tem bastante área, bastante curva, mas aqui no meio uma área flat, uma área transitória do rocker bem flat, né? Então é isso aí, tá certo? Queria mostrar para vocês esse projeto e fazer uma análise rápida para que vocês pudessem ter essa noção de uma prancha para onda grande de verdade, tá bom? É uma semi-GAN aí, uma 8.6. Essa prancha dá para surfar no México, dá para surfar em várias ondas grandes aí, que são ondas que exigem um pouco mais de equipamento. Tá certo? Então a gente vai... logo mais eu vou fazer um vídeo também falando da Sci-Fi, tá certo? Então fiquem de olho aí, que muita gente me perguntou sobre ela, então eu vou fazer um vídeo aí explicando. Valeu? Tamo junto, um grande abraço a todos. Valeu!